Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso online, aonde eu tenho aqui um iPhone 11 Pro, tá? Este aparelho ele está com defeito de estar em loop infinito. A gente coloca ele para carregar, ele carrega, ele mostra o logo da maçã e apaga, mostra o logo da maçã e apaga, e ele fica sempre assim. Esse defeito é bem comum de acontecer durante o dia a dia da assistência técnica, tá? E a gente precisa analisar qual é a possível solução para ele. Primeira solução, poderia ser um defeito do software, passar no computador, restaurar o aparelho? Poderia. Poderia ser um defeito da bateria? Poderia também. Poderia ser um defeito da subplaca do cabo flex, da subplaca do dock flex, que é o conector de carga? Poderia. Poderia ser algum outro periférico, por exemplo, o sensor de proximidade que é relacionado ao Face ID? Também poderia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa aula vai ser uma breve análise, tá? Sobre esse aparelho e o que é possível estar fazendo nele. Por exemplo, olha, primeiro de tudo, nós vamos desmontar, tá? Por que desmontar ao invés de fazer o software de cara? Porque eu poderia só espetar no computador, fazer o software, apagar todos os dados do cliente e já ir para essa parte. Porém, para preservar os dados do cliente, é legal eu estar fazendo algumas outras análises. Porque pode ser que não seja defeito do software, tá? Então, antes disso, a gente vai fazer alguns testezinhos para ter um mínimo de certeza, tá? Vamos desmontar esse aparelho, então, para isso. Tirou os dois parafusinhos de baixo, eu vou estar fazendo as alavanquinhas aqui, ó. E desencaixando e descolando essa frontal, ó. Tanto deste lado quanto deste. Aí já vai estar praticamente solta. Nós vamos fazer uma última alavanquinha aqui na parte de cima do aparelho, ó, para remover essa frontal. Frontal removida, ela vira assim, ó, para a direita, tá? Aqui a gente já enxerga que o aparelho já foi mexido, já está sem a blindagem da bateria aqui, ó. Vamos desencaixar essa bateria, tá? Prontinho. Bateria desencaixada, tá? O aparelho parou de ficar no logo. O que nós vamos fazer aqui neste caso para tentar solucionar esse problema? Um defeito muito comum que acontece aqui é o que? Essa parte aqui da frente estar ruim, que é aonde eu tenho o sensor de proximidade relacionado ao Face ID. E aqui eu já reparo que, ó, tá faltando dois parafusos aqui desse lado, tem parafuso solto aqui, olha. Esse aparelho aqui ele não foi desmontado antes pela gente. Tá sendo o nosso primeiro contato com ele, né? Então a gente já vê aqui algumas falhas aí na montagem desse aparelho. Então, pode ser que seja realmente esse cabo flex? Pode ser. Vamos fazer o teste. Como é que a gente faz o teste? Desencaixa ele e vê se o aparelho inicia. Vamos ver então? Aqui eu tenho essa... Como é que chama? Esse selinho de garantia que nós vamos removê-lo para ter uma melhor visibilidade do que acontece aqui com esse aparelho, ó. Removido o selinho de garantia, tá? Aí a gente vai tirar os parafusos. Dessa blindagem. Removido um. Eu vou organizando eles, né, na minha bancada, para não me perder, porque iPhones é muito comum ter parafusos de tamanhos diferentes, tá? Ó, pronto. Aqui também já tá faltando um parafuso, olha. É legal a gente saber aonde está faltando, que é para não ficar perdido depois. E também para avisar o cliente futuramente, tá? Lembrando, sempre que você pega um aparelho com algumas falhas assim, não tava sem parafuso, tá solto, ó.
e coisas do tipo, a gente não precisa de fato ir lá e queimar outra assistência técnica para ganhar o cliente. Só dele vir até a gente aqui, se a gente consertar, resolver o problema dele, a gente já vai estar solucionando esse problema, tá? E ganhando a confiança desse cliente. Então, ó, desencaixei, vou deixar o resto encaixado ainda e vamos novamente, ó, vou deixar ele desencaixado e vou novamente tentar ligar esse aparelho. Vamos ver se muda o estado dele ou se continua da mesma forma, tá? Aqui pra vocês terem ideia, ó, mudou o estado, não fez nada. Vamos ver? Ah, ó. Achei um detalhe importante aqui, tá? De um lado, ele consumiu energia e ligou, tá? Do outro, ele não tinha feito isso. Então, isso é um forte indício de que possa ser o nosso flex, dock flex daqui de baixo, tá? Com defeito. Mas mesmo assim, vamos ver se o aparelho liga, se é isso mesmo. Vamos ver, se ele apagar, aí a gente já vai para outra parte. Mas aqui no caso, vamos ver. Não dá para tirarmos conclusões precipitadas. Então olha que legal, ó. Nesse caso aqui, aparelho carregando, tá bom? Aparelho iniciou, tá? Face ID não vai funcionar, por quê? Esse cabo flex de cima aqui está desconectado, tá? Agora, de um lado ele carregou, vou virar aqui do outro, ó. Agora do outro funcionou, às vezes era uma sujeirinha, alguma coisa do tipo, tá? Então, neste caso aqui, qual é o assunto que a gente vai tratar com o cliente, tá? Vamos explicar direitinho, nos mínimos detalhes, para vocês entenderem. Isso vai servir tanto para esse iPhone 11 Pro, quanto, por exemplo, para um iPhone 12, 13, 14, para um iPhone X, XR, tá bom? Os Pro Max, todos eles nessa mesma linha do X até o 14, 15, o 16 eu tenho minhas dúvidas, mas eu acredito que seja igual também, tá? A parte do Face ID. Funcionam da mesma forma. O que acontece aqui, ó? Funcionando, bacana. Se eu pegar a senha do aparelho, a gente consegue fazer mais testes, né? Então, sabendo disso, vamos ao orçamento definitivo aqui, né? Então, olha só. Toda essa parte de cima aqui, a gente não sabe se é a original do aparelho ou se já foi trocado. E não tem como a gente saber, às vezes foi trocado até por outro original de outro aparelho, tá? Então, a gente não vai dar essa certeza para o cliente. Porém, essa peça toda aqui, olha, vamos pegá-la aqui para mostrar para vocês fora do aparelho. Enquanto isso, vou deixar ele carregando aqui do lado, né? Pra ir dando uma boa carga nessa bateria. Aqui, nesta peça eu tenho o quê? Meu alto-falante, que é soldadinho aqui na lateral, tá? Ó, aqui e aqui, tá bom? Eu também vou ter um outro microfone, que quando o aparelho fica longe do rosto ele é acionado, tá bom? Eu vou ter o meu, virando aqui, assim, Fluid Illuminator, que é o que ilumina o nosso rosto para o Face ID funcionar. E o nosso sensor de proximidade, que funciona em conjunto aqui com o Fluid Illuminator. O que acontece? Esse cabinho a gente consegue enxergar que é um cabinho original da Apple, tá bom? Pelo selinho. Só que, eu não sei se é o original do aparelho mesmo. Essa peça aqui, ela vem criptografada. Como assim criptografada? O processador tem um número de série e essa peça tem um número de série. Este aqui, ó, este quadradinho aqui. É possível eu substituir o cabo flex e fazer o quê? Transplantar este quadradinho aqui, que é o sensor IR de infravermelho, de um cabo flex para o outro, fazendo assim com que o Face ID volte a funcionar. Porém,
que eu tenho que falar para o meu cliente? Que isso só vai acontecer se essa peça estiver boa, tá bom? Se ela não estiver boa, não é possível recuperar esse Face ID. É possível somente recuperar o aparelho trocando esse cabo flex. Então eu tenho as duas situações para o cliente. Um cabinho flex desse aqui custa por volta de R$ 80, um de boa qualidade. Então eu passo para o meu cliente da seguinte forma, ó. Para recuperar o Face ID, tá bom? Eu vou estar te cobrando R$ 350, tá? Caso o Face ID não funcione, tá? Aí vai ser só troca desse cabo flex. Neste caso, já vira R$ 280. Então, tem uma diferença de preço aí, caso a gente consiga recuperar o Face ID ou não consiga. E aí eu vejo se o meu cliente aprova ou não aprova. Então, neste caso aqui, por exemplo, a gente já não vai fazer o serviço. Estamos só analisando e mostrando para vocês aí o procedimento completo. Desde que o aparelho chegou travado no logo, até a identificação deste cabo com defeito, para a gente ver. Ah, Daniel, e se não fosse esse cabo com defeito? Nesse caso, a gente ia fazer o quê? Desconectar as câmeras frontais, tá? Tanto em fita vermelha quanto a normal, quanto o Dot Projector. Desconectou da placa, aí ele já fica aqui, ó, nessa região aqui. Vamos desconectar essa e mais um cabinho flex aqui embaixo. Desconectou, vamos tentar ligar o aparelho de novo. Se ele ligar, o defeito está nelas. Se não, vamos para a próxima. Desconectar as câmeras traseiras. E assim por diante, em todos os cabos flex, para a gente identificar e achar qual peça que está com defeito, tá bom? No caso aqui, a grande maioria das vezes, os iPhones, o vilão vai ser ou o flex de carga, ou esse cara aqui. É os dois defeitos mais comuns que você vai ver durante o dia a dia. Beleza? Pessoal, então vamos esperar o cliente aprovar. O cliente aprovando, eu volto com outra aula mostrando a execução desse processo, do transplante desse Face ID também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, mandem pra gente aí. Estamos à disposição de vocês aí, direto, todos os dias. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.